Senadores vão votar projeto que obriga a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos não previstos pela ANS. Propaganda eleitoral do primeiro turno em rádio e TV vai até 29 de setembro. E estão abertas as inscrições do concurso público para o Senado Federal. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. A Lei de Cotas está fazendo 10 anos. Ela beneficia com reserva de vagas negros, indígenas, pessoas com deficiência e de baixa renda que tenham feito ensino médio em escola pública. A data será celebrada nesta segunda-feira no Senado. Um dispositivo dela prevê revisão a partir do 10º ano. De 1999 a 2012 foi uma travessia. 13 longos anos. Finalmente, em agosto de 2012, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei de Cotas nas universidades e instituições federais de ensino técnico. Por ela, metade das vagas são de ampla concorrência. A outra metade é reservada para alunos que tenham cursado o ensino médio inteiro em escolas públicas. Nessa reserva entram em conta os critérios racial, da condição de pessoa com deficiência e de baixa renda familiar. O critério racial provocou um bom impacto para a diversidade na universidade pública. De acordo com o INPE, em dados de 2012, o percentual de alunos negros matriculados no ensino superior era de cerca de 14%. Em 2018, esse número mudou para 36%. Ainda é abaixo do percentual da população negra no Brasil, que passa de 50%, mas reforça a importância da lei de cotas. É possível notar um efeito positivo na reflexão e na valorização da escola pública, porque todo esse debate sobre as políticas de ações afirmativas, ele também retoma olhar para qual a situação da educação pública no Brasil. Defender esta modalidade de ações afirmativas significa assegurar um projeto estratégico para o desenvolvimento e para a democratização do Brasil, na medida em que democratiza a formação de quadros técnicos, de quadros acadêmicos, de quadros científicos, portanto, pessoal capacitado, pesquisadores, cientistas em nível superior. Na própria lei, a previsão de que ao fim de 10 anos seja feita uma revisão do programa. Quem acompanha a execução da lei cobra pesquisa do MEC e participação da sociedade. O MEC obrigatoriamente ia fazer uma pesquisa nacional para ver o desempenho dos cotistas e a qualidade da lei, onde a lei funcionava e onde não funcionava. Infelizmente, o governo federal cortou a verba para pesquisa e o MEC não fez pesquisa. Além do MEC, ter várias entidades sociais que vai trabalhar para que a pesquisa sobre o desempenho dos cotistas, sobre erros e equívocos da lei, seja revista. Após 10 anos, um dos desafios ao programa ainda é a garantia de suporte a alunos cotistas. Esse é um desafio grande, não se faz ações afirmativas sem orçamento público, não se faz lei de cotas sem assegurar minimamente as condições qualificadas, para a permanência dos estudantes. É importante que os jovens negros tenham a possibilidade de se qualificar, de quebrar esses ciclos de miséria e de emancipar a si e as suas famílias. Essa lei representa uma ação efetiva de reparação histórica que responde a um país profundamente marcado em sua formação pela desigualdade e a violência racial. O senador Paulo Paim aposta no aperfeiçoamento da lei de cotas. Projetos dele prevêem ampliação do programa e suporte aos alunos. O PLS 214, que apresentei em 2010, já aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados, que garante a assistência estudantil para estudantes em situação de vulnerabilidade. Promove a reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas
de pós-graduação. Na teoria e na prática, a estudante de Direito da UERJ, Natália de Abreu, tem visto e sentido a relevância da lei de cotas. Qual é a importância das cotas para mim, para os meus e para as futuras gerações? Quando você chega na universidade, você consegue contar quantos de nós estão lá, quantos de nós estamos aqui. Então, a cota, ela se faz essencial para que possamos pensar em uma igualdade. A sessão especial no plenário do Senado, que vai celebrar os 10 anos da Lei de Cotas nesta segunda-feira, está prevista para as 10 horas da manhã e será transmitida ao vivo pela TV Senado. E na terça-feira, o Senado deve votar o projeto de lei já aprovado na Câmara, que obriga a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde, a ANS. O projeto foi debatido nesta semana em sessão temática com representantes da sociedade. Após a decisão do STJ, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que os planos de saúde são obrigados a atender, passou a ser taxativo. Com isso, muitos atendimentos que não estão na lista deixaram de ser realizados. O projeto de lei aprovado na Câmara e agora em análise no Senado estabelece a possibilidade de cobertura de tratamentos e exames que não estão na lista da agência. A resolução dos casos envolvendo a cobertura dos planos é essencial para a segurança jurídica do setor e para garantir, no caso concreto, a efetivação dos direitos dos pacientes. Reunimos aqui especialistas, gestores, profissionais, acadêmicos, representantes da sociedade civil, para que as implicações desse projeto fiquem mais claras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu o rol taxativo da ANS sob o argumento de não prejudicar o consumidor dos planos de saúde. O Congresso Nacional aprovou uma legislação no passado para incluir a quimioterapia oral no rol de coberturas obrigatórias da saúde suplementar. Qual foi o efeito colateral que teve essa inclusão? Não se oferece mais planos ambulatoriais. Simplesmente, o que nós assistimos desde 98, planos individuais praticamente não se oferece mais, planos coletivos por adesão. Então, na hora de se optar por ter mais procedimentos, mais medicamentos no rol, seguramente vem atrelado custos que serão repassados para os beneficiários e parte deles não terão condições de arcar com esses custos. Essa é a realidade. É preciso assegurar que a redação desse projeto garanta que novos medicamentos e procedimentos sejam incorporados apenas mediante comprovação do real benefício. No mundo, todos os sistemas de saúde organizados, seguros e responsáveis funcionam dessa maneira, inclusive o SUS. A saúde suplementar não pode ser diferente. Representantes da sociedade contrários à interpretação do STJ se posicionaram pela aprovação do novo texto, que garante a realização de tratamentos baseados em evidência científica, mesmo que não estejam no rol da ANS. O texto não abre brechas em nenhum momento para o charlatanismo ou qualquer situação de risco para o consumidor, ou tampouco dá a este o direito de ter acesso facilmente a tudo que ele quer, mas dá somente, senhores, aos pacientes a oportunidade de lutarem por suas vidas no âmbito do judiciário de forma justa. Muitos dos tratamentos que estão sendo chancelados hoje, dia 23 de agosto, pela medicina baseada em evidências, não vão entrar no rol da ANS em pelo menos 6 meses. Só que ninguém tem 6 meses aqui para esperar pela vida. O debate também contou com manifestações favoráveis à manutenção do rol taxativo, como desta especialista, que trabalha com a incorporação de tecnologias de saúde. É que a sensação que dá é que, se esse projeto for aprovado com o texto atualmente previsto, todos os beneficiários vão ter acesso irrestrito a tecnologias em saúde. A minha visão é que não é isso que vai acontecer. A minha visão é que as discussões vão passar a ser feitas ainda mais caso a caso, as ações judiciais vão aumentar, e a gente não vai conseguir um acesso equitativo dos pacientes. Por quê? Vai depender da interpretação do caso a caso. Mães e todos os pais que estão nos acompanhando agora, que eu entendo completamente a angústia e a ansiedade de vocês em relação ao tema.
Imagino o quanto é devastador ver o meu filho ou minha filha precisando de um tratamento ou terapia específica, mais moderna, e não poder oferecê-la por não constar no rol burocrático da ANS. Tomou posse na quarta-feira a senadora Ivete da Silveira, do MDB. Ela vai substituir o senador Jorginho Melo, que se licenciou do cargo. Ivete da Silveira, do MDB, é viúva do ex-senador Luiz Henrique da Silveira e é a primeira suplente do senador Jorginho Melo, que está se licenciando do cargo. Ivete da Silveira é natural de Brusque, em Santa Catarina. É a primeira vez que o município terá um representante no Senado. A posse foi na presidência do Senado. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Pacheco destacou a confiança nas urnas eletrônicas e disse acreditar no clima de normalidade nas eleições. Durante coletiva na saída do encontro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse acreditar que as eleições de outubro vão ocorrer em um clima pacífico e democrático. O Congresso Nacional tem esse objetivo de demonstrar o respeito que tem à Justiça Eleitoral, a confiança que tem na Justiça Eleitoral, e é muito importante que se mantenha esse diálogo sadio, produtivo e para bem da sociedade brasileira, que nesse período eleitoral quer ter a confiança de que as instituições funcionam dentro dessa harmonia. O presidente do Senado ainda disse ter plena confiança de que o resultado das urnas eletrônicas serão respeitados. Tenho plena confiança na lisura do processo, na confiança nas urnas eletrônicas, no sistema de votação, confiança de que os eleitores exercerão de maneira democrática a sua vontade no dia 2 de outubro e que o resultado das urnas, seja qual for, será absolutamente respeitado por todos, inclusive pelos partidos e pelos candidatos. Sobre as manifestações do dia 7 de setembro, a expectativa de Pacheco é de que elas sejam respeitosas e organizadas. O que nós esperamos é que haja manifestações ordeiras, pacíficas, legítimas, respeitamos tudo isso. E, naturalmente, que as questões de segurança em razão de eventuais excessos que possam acontecer por grupos que, não tenho dúvida, são minoritários, isso é papel das forças de segurança de cada um dos estados, através de suas polícias, com a força de segurança própria, poder inibir qualquer tipo de atitude que não seja democrática, que não seja republicana e que seja contrária ao que deve ser a natureza do 7 de setembro, que é realmente uma festa cívica em favor de todos os brasileiros. E no próximo mês de setembro, nós vamos celebrar os 200 anos da independência do Brasil. O programa Ecosenado foi em busca das origens históricas dos nossos problemas ambientais. Veja agora na coluna Momento Eco. O professor José Augusto Pádua, do Laboratório de História e Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos revelou como a visão do colonizador europeu sobre o novo mundo a ser conquistado já trazia de forma explícita a verdadeira motivação que os trouxe até aqui: explorar de forma intensiva os nossos recursos naturais. No caso do nome Brasil, é interessante porque houve uma disputa no início. Nós sabemos que um nome como Terra de Santa Cruz ficou muito forte, foi utilizado e chamava atenção para o aspecto religioso. Mas o nome Brasil indicava o primeiro elemento da natureza aqui do atual território brasileiro que tinha um grande valor mercantil. E a vitória do nome Brasil eu acho significativa porque ela acaba indicando que desde o início a busca pela riqueza natural, a busca pela exploração da natureza foi constitutiva desse processo de ocupação colonial. Na sequência da extração predatória do pau-brasil, que com sua madeira avermelhada era empregado na construção civil, na confecção de móveis e até na manufatura fina de violinos e instrumentos musicais com alto valor de mercado na Europa, instala-se na colônia o que o professor chama de reinado da monocultura. Primeiro com a cana-de-açúcar no Nordeste, depois com o algodão e o eucalipto.
nos dias atuais com a soja. Essa monocultura da cana, eu acho que ela marcou muito a formação do Brasil, porque existe desde o início, uma contradição, uma contraposição muito grande entre a floresta e a monocultura. Tem um texto, um documento do início do século XVIII, de um jesuíta chamado Antonil, em que ele fala uma coisa extraordinária. Ele diz assim: encontrada a terra para plantar a cana, se roça, se queima, se limpa, tirando tudo que sirva de embaraço. Então, esse embaraço era a Mata Atlântica. Surge aí essa ideia de que a vegetação nativa, e especialmente no caso das florestas, não tinha utilidade. Você vai ver a íntegra dessa entrevista no programa Ecocenado de setembro, que traz uma matéria especial sobre o meio ambiente no Brasil na época da independência, aproveitando os 200 anos deste marco tão importante e fundamental na fundação do nosso país. A coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. O horário gratuito de rádio e televisão para o primeiro turno das eleições vai até o dia 29 de setembro. Saiba os horários para assistir. Às segundas, quartas e sextas, o horário da propaganda eleitoral é para candidatos a senador, governador e deputado estadual ou distrital. Às terças, quintas e sábados, o espaço é para candidatos a presidente da República e deputado federal. Serão 2 blocos diários de 25 minutos, divididos assim: no rádio, das 7 da manhã às 7h25 e do meio-dia ao meio-dia e 25. Na TV, de 1 a 1h25 da tarde e das 8h30 às 8h55 da noite. Além de pílulas ao longo do dia, num total de 70 minutos, distribuídos entre 30 e 60 segundos ao longo da programação. No segundo turno, a propaganda eleitoral no rádio e na TV será entre 7 e 28 de outubro. A ordem de veiculação das propagandas foi definida por sorteio e vai mudar a cada dia. O primeiro candidato exibido num dia vai para o último espaço do dia seguinte, e assim diariamente até chegar à primeira posição de novo. O legislador brasileiro vem gradativamente reduzindo o horário eleitoral gratuito. Não só reduzindo, mas como espalhando na programação. Num passado distante, o horário era muito longo e era um bloco só. Depois ele foi sendo reduzido e numa dessas reduções, parte desse horário se tornou os comerciais, o que em alguns lugares chamam-se pílulas, mas são os comerciais espalhados dentro da grade da programação. É interessante que deputados e senadores tenham percebido, tenham notado, e eles tiveram estudos técnicos para isso, mas os próprios perceberam de sua vida que o impacto da televisão tinha não só diminuído, mas só seria efetivo se ele fosse espalhado na programação. E eles reagiram a isso e mudaram a legislação. É verdade que a propaganda vem diminuindo o seu período na TV e no rádio, mas isso não prejudica o processo eleitoral, pois é suficiente para que o eleitor tenha a informação que ele precisa para tomar as decisões do voto, porque são vários votos. Quais as funções, os deveres de um presidente da República? As eleições deste ano vão definir o governante do Brasil pelos próximos 4 anos. 12 candidatos estão registrados no TSE para disputar a cadeira de presidente. O presidente da República é a autoridade máxima do Brasil. Ele é o chefe do Poder Executivo, chefe do governo e chefe do Estado. É o maior responsável pela gestão do país. Indica ministros, sanciona ou veta as leis, representa o Brasil internacionalmente e é o chefe das Forças Armadas. O que mais chama a atenção no Brasil é o alto grau de poder para decretos e também, e aí a gente é bastante diferente dos outros países, a famosa medida provisória. A medida provisória, que é de competência do presidente da República, vem sendo remodelada ao longo do tempo. A própria Constituição remodelou bastante ela. Mesmo assim, é um diferencial do nosso presidencialismo. De tudo, o presidente da República é, sem dúvida alguma, sempre o líder político máximo da nação. O mandato de presidente é de 4 anos, prorrogáveis por mais 4, e é definido por voto popular.
As eleições deste ano têm 12 candidatos a presidente da República registrados no TSE, representando partidos políticos, coligações ou federações. O primeiro candidato em ordem alfabética é Ciro Gomes, do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Com 65 anos, Ciro foi governador do Ceará e é a 4ª vez que se candidata à presidência. O Partido Novo apresentou o registro de Felipe Dávila, cientista político de 58 anos, que fundou uma ONG para a formação de lideranças políticas. A coligação Pelo Bem do Brasil, integrada pelo PP, Republicanos e PL, oficializou o nome do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, de 67 anos, como candidato à reeleição. O partido Democracia Cristã registrou José Maria Emael, de 88 anos, ex-deputado federal, que concorre pela 6ª vez à presidência. O partido Unidade Popular, UP, tem como candidato o mineiro Léo Péricles, de 40 anos, técnico de mecânica, que se iniciou na política como líder de movimentos estudantis. A coligação Brasil da Esperança, formada pelas legendas PT, PCdoB, PV, Solidariedade, PSOL, Rede, PSB, Agir e Avante, oficializou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 anos, que tenta seu 3º mandato. O Partido Republicano da Ordem Social, PROS, registrou como candidato o empresário Pablo Marçal, goiano de 35 anos. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, registrou o candidato Roberto Jefferson, de 69 anos, ex-deputado federal. A coligação Brasil, formada pelo MDB e a Federação PSDB, Cidadania e Podemos, tem como candidata a advogada Simone Tebet, do MDB, de 52 anos, atual senadora pelo Mato Grosso do Sul. O Partido Comunista Brasileiro registrou a candidata Sofia Manzano, de 51 anos, paulista e professora universitária. O Partido União Brasil tem como candidata Soraya Tronic, de 49 anos, atual senadora pelo Mato Grosso do Sul. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, registrou a candidata Vera Lúcia Salgado, de 54 anos, pernambucana, formada em Ciências Sociais. Cada candidatura solicitada ao Tribunal Superior Eleitoral será analisada e relatada por um ministro. 20 dias antes do primeiro turno das eleições, o dia 12 de setembro é a data limite para que todos os pedidos de candidatura e recursos tenham sido processados e julgados pelo TSE. Estão abertas as inscrições do concurso público para o Senado Federal. A seleção é organizada pela Fundação Getúlio Vargas e seguirá normas quanto à reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência. O edital do concurso do Senado prevê vagas para analista, advogado, consultor e policial legislativo, todas com exigência de curso superior completo. A validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por mais 2. Confira os cargos previstos no edital. Para analista legislativo, há vagas para administração, arquivologia, assistência social, contabilidade, enfermagem, engenharia eletrônica e telecomunicações, engenharia do trabalho, processo legislativo, informática legislativa, registro e redação parlamentar. Cada um desses cargos tem 1 ou 2 vagas para preenchimento imediato e outras para cadastro de reserva. Para tomar posse, o candidato deverá ter diploma de curso superior na área específica.
Para o cargo de advogado, há uma vaga de preenchimento imediato e outras para cadastro de reserva. Para tomar posse, além do diploma de bacharel em Direito, o candidato deverá ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Para o cargo de consultor, há duas sub-áreas: orçamentos e assessoramento legislativo. As vagas são por sub-área de especialização e a maioria delas é para cadastro de reserva. Para o cargo de policial legislativo, há 7 vagas de preenchimento imediato e outras para cadastro de reserva. Para assumir o cargo, o candidato deve ter diploma de curso superior em qualquer área. O processo seletivo do Senado constará de provas objetivas e discursivas que serão aplicadas em Brasília e nas capitais dos estados. As etapas seguintes, nos casos de testes físicos, exame psicotécnico e outros procedimentos, serão realizados apenas em Brasília. Para se inscrever, acesse conhecimento.fgv.br/concursos/Senado 22. As inscrições seguem até às 4 horas da tarde do dia 21 de setembro e o valor da taxa varia de R$ 55 a R$ 94. As vagas, as 22 vagas que estão lá nominadas, são obrigatórias. Além destas, dependem da disponibilidade orçamentária e da vontade do órgão no decorrer destes próximos 4 anos. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.